Olá pessoal, tudo bem? Professor Lendes aqui falando. A gente vai começar uma série de videoaulas estendendo, o estudo da trigonometria, considerando que a gente já fez os estudos preliminares, a gente já tem uma boa base do estudo da trigonometria, ou seja, a gente já sabe o que é seno, cosseno e tangente. Nós definimos essas relações lá no triângulo retângulo, né? Quem não domina, quem não sabe ainda, tem que fazer uma revisão para poder entender o que vem pela frente agora, certo? Então, seno, cosseno e tangente dos arcos ou dos ângulos, tanto faz, notáveis, 30, 45, 60, esse conhecimento ele é fundamental para que a gente possa continuar os nossos estudos. Então, repetindo, quem não domina, quem não está familiarizado com esta primeira parte, digamos assim, da trigonometria, tem que rever esse assunto, né? Tem que se familiarizar, tem que entender. Digamos que tem que memorizar, ou seja, você tem que saber qual é o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. A partir desse conhecimento, se desenvolvem outras matemáticas, outras ferramentas, para que a gente possa estender um pouquinho esse conhecimento. Então, é isso que a gente vai fazer com essas aulas que a gente está preparando para vocês, ok? Bom, então o que nós vamos falar? A gente vai falar da adição e da subtração de arcos. Por quê? Qual que é a necessidade de se trabalhar com isso? Exatamente, pessoal, pelo que eu já falei. Então tem os arcos notáveis, né, aqueles que mais se destacam, que mais aparecem no estudo da trigonometria básica, digamos assim, são os arcos que medem 30, 45 e 60. Então são os nossos famosos arcos notáveis. Então quem são os notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Acontece que às vezes a gente precisa trabalhar com outros arcos, com outros ângulos. Por exemplo, 75 graus. 75 graus ele não é um arco notável. Outro exemplo, ó, o 15, 15 graus. 15 graus também não é notável. Outro, por exemplo, 105 graus. Tá? Então, são também os que mais aparecem. Nesse estudo de adição e subtração de arcos, a gente vai trabalhar praticamente com esses três caras aqui. 75, 15 e 105. Então, qual é a ideia aqui? A ideia, pessoal, é que 75 você pode construir ele com dois arcos notáveis, fazendo a soma de dois arcos notáveis. 75 nada mais é do que 30 graus mais 45 graus. Ó. Então, você pode fazer o 75 com dois arcos notáveis. Tá? Poderia ser outro também. Não, aqui não. Pode ser 30 e 45. Isso, ok? O 15. Quem que é o 15? O 15, por exemplo, agora eu não vou somar, porque eu não vou encontrar dois arcos notáveis, né, claro, cuja soma dá 15, mas eu posso subtrair. Se eu fizer, por exemplo, 45 menos 30 graus, eu estou produzindo um arco de 15 graus, pois 45 menos 30 é 15. Tá? Então essa é a ideia, né? Digamos que esta é a ferramenta matemática que a gente vai utilizar agora. E o 105, por exemplo, quem é o 105? O 105 pode ser 45 mais 60 graus. Ó. Observe que eu construí 105 graus somando dois arcos que são notáveis. Voltando aqui, pessoal, também posso dizer que 15 graus é 60 menos 45. Você é que vai administrar isto. O importante é que você escreva os arcos que não são notáveis utilizando dois arcos notáveis. Então, eu posso, por exemplo, escrever o 15 assim, 60 graus menos 45 graus.
Tudo bem? Então, esta é a ideia da matemática que a gente vai estudar agora. Isto, repito, nos permite, então, calcular seno, cosseno e tangente de 75, de 15 e de 105. Para isso, a gente tem que recordar as relações. Então, existe já umas relações que foram desenvolvidas, tá? São relações que podem ser demonstradas, não é o objetivo do estudo agora, não é demonstrar as relações. O que seria demonstrar uma relação? É a gente mostrar que de fato ela é verdadeira. Tá? Não é esse momento aqui, nós vamos utilizar as relações. Então, o que é que nós temos que saber para poder fazer isso daqui? Então, vamos lá. Antes, né, pessoal, a gente sabe que seno de 30 graus, a gente já sabe, o valor de seno de 30 é meio, ok? Seno de 45 graus, a gente já sabe que é 40, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, a gente sabe que o cosseno de 30 é a mesma coisa que o seno de 60, porque 30 com 60 dá 90, eles são complementares. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, fácil para a gente guardar, porque tanto o cosseno como o seno do 45 tem o mesmo valor, portanto, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é a mesma coisa que o seno de 30, portanto, é meio, tá? Lembrando, 30 e 60 são complementares, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. Portanto, cosseno de 60 é meio. E nós temos também a tangente. Vamos lá. Tangente de 30, isso precisa saber. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Né? Vou colocar aqui na frente por causa do espaço. Tangente de 45 graus. É o mais fácil que tem, é igual a 1. E a tangente de 60 graus também é fácil, é raiz quadrada de 3. Então, pessoal, esses valores aqui vocês precisam memorizar, porque eles vão estar aparecendo com frequência. Então, são os ângulos notáveis. Então, seno, cosseno e tangente deles a gente precisa. Se a gente não dominar isso aqui, não vamos conseguir calcular o seno, por exemplo, de 75, de 15, de 105 e assim por diante. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui vocês já dominam, e a gente vai começar a trabalhar com esses arcos aqui. Repito, eles vão aparecer, estão sempre nos nossos problemas, nas nossas questões. Tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer aqui com vocês. Vamos lá então, pessoal. Aqui. Vamos supor que eu precise calcular o seno, por exemplo, aqui de 75 graus. Então, como é que eu calculo o seno de 75 graus? Simples, é só você lembrar que 75 é 30 mais 45. Então, seno de 75, você troca o 75 por 30 graus mais 45 graus. Opa, e agora? Agora apareceu uma soma de dois arcos aqui, ó. Por isso que a adição de arcos, eu tenho o seno da soma de dois arcos. Tá, e como é que abre isso aqui? Como é que se estende isso aqui? Então vamos lá, nós temos que começar a lembrar. Vou escrever aqui, vamos lembrar então, ó, vou chamar um arco de A e o outro arco de B para generalizar. Então, A e B. Então, ó, seno de A mais B, ou seja, o seno da soma de dois arcos, tudo bem? Quaisquer que forem, claro, vai ser igual a quê? O seno do arco A, que no nosso exemplo é 30, vezes o cosseno do arco B. Deixa eu voltar aqui que eu estou colocando já no exercício, certo? Então, é seno A, cosseno B, ó, que faço, ó, seno A, cosseno B, vezes, e mais
Agora você troca, que aqui eu coloquei seno A, agora é seno do B, ó. Seno do B vezes o cosseno do A. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Quem é A, quem é B? No nosso exemplo é 30 e 45. Então agora é só você fazer exatamente isso. Você vai aplicar esta relação aqui. Então, o nosso seno de 30 mais 45, que nada mais é o 75, quem é que vai ser? O seno do 30 vezes o cosseno do 45 mais o seno do 45 vezes o cosseno do 30. Aqui, ó. AB, BA, certo? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Ó. Esse é o A, este é o B, certo? Então, essa relação aqui é para a gente usar com o seno, seno de A mais B. Então, é ela que nós estamos utilizando, ok? Então, é assim que a gente expande, que a gente abre o seno de A mais B. Olha, vocês perceberam então que agora ó, ficou seno de 30, cosseno de 45, seno de 45, cosseno de 30. Tudo isto já é conhecido. Qual o seno do 30? Ó, meio. Qual o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Está multiplicando, ó. Multiplicação de fração é o mais fácil que tem. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, o que vai ficar? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais, aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Como as duas são raízes quadradas, você pode multiplicar os dois carinhas que estão dentro, os radicandos. Portanto, fica a raiz quadrada de 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 2, 4. Pronto, pessoal. Fica estranho? Fica. Porque estamos falando de trigonometria, estamos falando de triângulos, ok? Então, nem sempre o resultado são números inteiros, números redondinhos, números bonitinhos. Então, ficam assim. Então, fica a raiz de 2 sobre 4, ou seja, 1/4 da raiz de 2, mais 1/4 da raiz de 6. Como os dois termos, né, que são duas frações, têm denominador 4, os dois são quartos, eu posso escrever numa fração só, fica melhor, uma notação melhor. Então, o que vai ficar? Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tá aí, pessoal. Então, significa que seno de 75 é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. E exatamente fica dessa forma aí. Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Tem algumas coisas que vocês precisam saber, não tem jeito, tem que memorizar. E a relação é fácil, pessoal. Seno de A mais B é seno do A vezes cosseno do B, seno A, cosseno B, mais, continua mais, seno B, cosseno A. Troca. Tudo bem? Vou fazer com vocês agora, vou apagar isso aqui, certo? Eu aconselho que você agora, né, pare o vídeo e tente fazer sozinho, repetir os exercícios. Eu vou apagar e vou fazer agora o seno do 15, tá? Depois eu vou fazer o seno do 105, tudo bem? Então, seno do 15. Como é que nós calculamos o seno do 15? Vou apagar aqui. Vamos lá. Okay. Pronto, então vamos lá. Seno do 15. Então, seno de 15 graus. Bom, eu tenho 15 graus, como eu já disse, não é notável. Então, eu tenho que pegar 15 graus e eu vou escrever. Não dá para fazer uma soma, mas dá para fazer uma diferença, né? Quem você subtrai de quem que dá 15? Então, como eu já disse, acabei de apagar,
45 e 30, que é o mais tranquilo, né? Então, quem é esse 15? É 45 graus menos 30, ó. Construir o 15 é a mesma coisa, construir o 15 com arcos notáveis. 45 e 30 a gente sabe. Agora eu vou abrir esse seno, vou continuar aqui, seno A, aqui, né? Seno de A menos B agora, A menos B. Pessoal, é a mesma coisa, tá? Aqui vai ser menos, aqui vai ser menos. Mesma coisa, tá? Então, seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Seno de A menos B, que é uma diferença, né? Ou uma subtração, vai ser menos aqui. Então, o que vai ficar? Seno de quem? Do 45 vezes o cosseno do 30 menos, tá? Menos o seno agora do 30, porque eu comecei com 45, vezes o cosseno do 45, pois aqui eu comecei com 30. Pronto, pessoal, tudo isso aqui é notável. Vou continuar aqui. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, meio. Olha que interessante, o que vai acontecer? E cosseno de 45, olha como fica tudo repetido, certo? Ó, cuidado, tá multiplicando aqui, tá multiplicando aqui. Então, vou multiplicar esses dois números, essas duas frações. Então, o que vai ficar? Mesma coisa, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3, 6. Eu posso fazer isso porque ambas são raízes quadradas. Vai ficar o quê? Raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Menos, tá? Mesma coisa aqui, ó. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Observem que aqui ficou raiz de 2 mais raiz de 6, ou a ordem das parcelas não altera a soma, pode ser raiz de 6 mais raiz de 2. Aqui fica menos, é a mesma coisa, tá? Então, o que vai ficar aqui? Cuidado, não vão me trocar a ordem, porque estou subtraindo agora, hein? Tá? Quando está somando, tanto faz. Quando está subtraindo, não. Então, o que é que vai ficar? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Portanto, esse número aqui, repito, ele é um pouquinho estranho. Esse número aqui é o seno do 15. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja sendo útil, que você possa aproveitar essas aulas. Treinem, é tranquilo. E eu volto, então, fazendo uma outra videoaula. Eu vou fazer agora o seno de 105, né? Que ficou. Eu fiz o de 75, comecei com 75. Fiz o do 15 e vou fazer do 105. Depois eu vou fazer o cosseno e depois eu vou fazer a tangente. Tangente é um pouquinho mais trabalhosa. Tudo bem, pessoal? Até mais.